O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. Em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Eram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outros 60 e outros 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, Santo Evangelho, nós reconhecemos a generosidade de Deus, pois Ele é o semeador por excelência. Ele não distingue terrenos. Ele lança indiscriminadamente as sementes em terras boas e não tão boas, espinhos, pedras, à beira do caminho, em terreno bom. Assim é Deus, que continua ainda hoje espalhando a sua semente em todos os lugares, em todo tipo de coração. Ricos e pobres, generosos e covardes, justos e injustos. O Senhor continua, ainda hoje, espalhando a sua semente em diversos lugares. Casas, hospitais, escritórios, lojas, comércio, em todos os lugares. O Senhor continua espalhando a sua semente, manifestando a sua generosidade. E esse é o dever de Deus, lançar as sementes. E nós somos instrumentos de Deus. Nós também ajudamos o Senhor a espalhar essas sementes. E também lançamos em todos os lugares, na certeza que não somos nós que a fazemos germinar e frutificar. Nós somos semeadores, portanto é Deus quem faz germinar, que faz dar frutos. Isso é importante para nós, nos reconhecermos instrumentos de Deus. E sabemos que os instrumentos têm a função de estar em bom estado. Se temos uma enxada, que esteja bem amolada. Se temos um maquinário, que esteja em bom uso. E assim sucessivamente, que nós de fato sejamos instrumentos de Deus, que tenhamos um coração disponível para semear. É sinal de fé quando nós semeamos
quando nós exortamos, evangelizamos, e muitas vezes não vemos o resultado do nosso trabalho. Mas nós perseveramos, porque sabemos que alguns regam, outros colhem, mas o importante é que no final tenha frutos. Muitas vezes também achamos desnecessário em certos terrenos, por que lançar as sementes em pedras, em espinhos? Mas diferentemente de terrenos, se lança nas almas, e as almas podem ser mudadas, podem ser transformadas. Um coração duro pode ser transformado. Uma alma que esteja sufocada pelas preocupações e ilusões da riqueza, também pode ser transformada. Ou seja, o Senhor trabalha com almas, e o trabalho com as almas é sempre eficaz, sempre dará frutos. Não existe terreno infértil para Deus, e deve estar sempre em nossos corações. Todos os terrenos podem se tornar férteis pela graça de Deus. Por isso nós somos instrumentos e precisamos semear sempre. Não somos nós que determinamos se este vai dar fruto ou não, se vai valer a pena ou não se empenhar neste ou naquele trabalho. Aquele terço que você rezou, aquela novena que você fez, aquela oração que você rezou com alguém no meio da rua, tudo aquilo tem valor para Deus. Tudo aquilo vai ser frutificado no tempo certo. Não podemos desistir, pois é isso que Satanás quer, que nós desistamos, que caiamos no desânimo e que nós deixemos de semear. Quantas e quantas vezes nós vamos como que selecionando quem é digno e quem não é digno. Isso vai pouco a pouco entrando em nossos corações, como uma semente perniciosa que nos faz desistir da evangelização. Tenhamos consciência, precisamos sim evangelizar, precisamos lançar sempre a semente, porque é Deus quem faz germinar. E no tempo certo, aqui também entra a paciência do lavrador. Todas as pessoas que mexem com a lavoura, com o campo, sabem. Entra dia e sai dia, a semente há de germinar. Quando ela germina, logo dará frutos. Precisamos dessa paciência. Nunca é em vão o trabalho que nós desenvolvemos para Deus. É no tempo certo. Quantas pessoas que nós buscamos aproximá-las de Deus e nós pensamos, está demorando tanto, rezo tanto, parece que não muda, parece que não busca Deus, parece que não se converte. E com a tendência, nós querermos não mais rezar, não mais convidar, cair no desleixo e desistir. Por isso precisamos ser trabalhadores constantes. A constância e a paciência devem ser duas virtudes que nos levam à fortaleza. Se somos fortes na fé, se somos resilientes no amor a Deus, significa que nós trabalhamos pacientemente com cada alma e vamos também ter um trabalho constante de ajudar com a doutrina católica, mostrando-lhes a verdade católica. Iremos rezar com e por essa pessoa, intercessores dessas almas, e ajudaremos também com amizade sincera que leve essas pessoas para Deus. No dia de hoje é importante também recordarmos quantas pessoas foram instrumentos de Deus ao longo da nossa caminhada cristã. Se aqui nós estamos hoje perseverando na igreja, colaborando com Cristo, é porque alguém insistiu conosco, foi paciente conosco. No momento em que nós queríamos desistir, que nós achávamos que não conseguiríamos mais, alguém veio e trabalhou em nós. Foi capaz de nos ajudar a compreender que nós somos uma semente que precisa dar 30, 60, 100 frutos, mas no tempo de Deus. Sabemos que as almas melhoram, assim como o bom vinho, com o tempo. Precisamos dessa paciência. À medida que os anos vão se passando, vai tendo a maturidade suficiente para compreender que Deus tem um plano de salvação, que Deus nos chama a dar frutos. É importante que nós observemos mais, até mesmo a natureza. Nem todas as árvores, nem todos os frutos de um pé de mexerica, de laranja, chegam no mesmo tempo. Amadurecem de pouco a pouco. Assim também são as pessoas. Talvez você esteja no nível de maturidade um pouco mais elevado, mas tenha paciência com aquele seu irmão que ainda está engatinhando na fé, que precisa também chegar à estatura de Cristo, como diz São Paulo. Mas é um trabalho constante e paciente. E nós somos esses instrumentos para levar essa pessoa à maturidade. Não queiramos nós também colher o fruto antes da hora. Muitas vezes, sobretudo as mães, os pais, eu errei na educação dos meus filhos, não dá frutos, não vai à igreja, não reza, não se confessa. Mas você semeou a semente.
batizou no tempo devido, levou para a catequese, para a crisma, levou para o grupo de jovens, foi coroinha. Você fez o seu trabalho, fez o seu papel de semear. Aguarde para que essa semente possa germinar e dar frutos. Ainda não deu frutos, ainda não chegou à maturidade de colher esse fruto. Mas nós, em nossa impaciência, queremos colher de modo imediato. Ou seja, talvez nem é para esse tempo, talvez você nem verá, mas é Deus que sabe a hora certa. Portanto, aos pais, paciência, confie na educação que você deu aos seus filhos. Não significa desleixo, mas rezar, instruir na fé santa e católica, amizade próxima dos seus filhos. Ou seja, não significa que nós vamos deixar agora de lado, mas significa que nós iremos acompanhá-los com a nossa oração, com a nossa presença. E nós vamos confiando em Deus, que faz com que cada um chegue à maturidade no tempo devido. Não sejamos nós impacientes, mas tenhamos a paciência devida para colher os frutos no tempo certo. E recordemos, importa semear. Não interessa o terreno, mas que nós semeemos sempre em todos os lugares. E que também sejamos nós capazes de nos alegrar com aquela semente que cai em terreno bom. Pois muitas vezes precisamos fugir do pessimismo, porque muitas vezes só olhamos o terreno pedregoso, espinhoso, aquele que caiu à beira do caminho, e esquecemos de ver que é muito maior aquele que caiu em terra boa, que frutificou. Que nós possamos alegrar com os frutos de santidade que colhemos em nossa vida, também na vida da nossa família. Quantos passos já demos, quantos frutos nós já colhemos, e muitas vezes Satanás não quer que nós enxerguemos essa realidade e caímos no pessimismo. Portanto, queridos irmãos e irmãs, que nós possamos alegrar com os frutos que já estamos colhendo, e ainda tantos outros por colher, mas que nós aguardemos em Deus. Perseveremos nessa espera, porque esperar é próprio de quem ama. Somente aqueles que amam são capazes de esperar. Não esperamos qualquer coisa, esperamos em Deus, a certeza que Ele nos dará a graça, pela fé, de contemplar os frutos que Ele mesmo fez germinar. Não nós, porque somos instrumentos. E sejamos, sim, bons instrumentos de Deus, para fazer com que esse fruto permaneça para a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.